Saudações, moradores da filosofia, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje, farei uma introdução sobre um filósofo muito importante dentro da tradição, principalmente da filosofia antiga, filosofia clássica, que foi Aristóteles. Aristóteles foi discípulo de Platão. Ele, diferente do seu mestre, não era de Atenas, e sim de Estagira. Aristóteles, filho de um médico chamado Nicômaco, que servia ao rei Felipe da Macedônia. E Aristóteles, aos 17 anos, vai para a academia estudar com Platão em Atenas, e lá permanece estudando dos 17 anos aos 37 anos, ou seja, 20 anos estudando com Platão. É sabido que esse pensador foi certamente um dos maiores discípulos, estudantes de Platão. E na cabeça dele, Aristóteles pensava que quando seu mestre viesse a falecer, ele o sucederia na direção da academia, da escola de filosofia de Platão. Sendo que, como Aristóteles não era um cidadão ateniense, ele não tinha esse direito civil, esse direito político. E com a morte de Platão, quem o sucede é o seu sobrinho Espeusipo. Aristóteles fica triste, né? Obviamente, vai embora e, tempos depois, funda a sua própria escola de filosofia com o nome Liceu, certo? Inclusive, hoje em dia, uma observação, lá na França existe, né, as escolas com esse termo Liceu. É uma influência aristotélica. O primeiro ponto que eu gostaria de frisar aqui, já estou com o meu roteiro, é que Aristóteles ele é responsável pelas bases do pensamento lógico e científico. Vocês vão lembrar que antes de Sócrates nós temos os pré-socráticos, aqueles que investigavam a natureza e perguntavam qual era o princípio ou a arqué de todas as coisas, a substância. E entre eles nós temos Parmênides de Eleia, que é o pensador do ser. E em Parmênides há os fundamentos do que nós vamos chamar em lógica de princípio da não contradição e princípio de identidade, que vão ser desenvolvidos justamente por ele, por Aristóteles, e ele vai ser o grande nome da lógica, uma das 6 áreas da filosofia. E a obra de Aristóteles conhecida, que trata de maneira profunda sobre lógica, é intitulada de Órgano, que significa instrumento, certo? E lá nós vamos encontrar todos esses princípios lógicos. No que diz respeito ao aspecto científico, Aristóteles é um filósofo, ele é um teórico, ele não faz experimentos, até onde nós sabemos, mas ele aponta que, para o conhecimento, a experiência é fundamental. É tanto que a ciência moderna vai ter uma dívida com Aristóteles, no sentido de que a ciência moderna ela observa, ela experimenta, olha a importância da experiência, e busca controlar para chegar a um resultado específico. Por mais que Aristóteles não seja considerado um cientista experimental, e sim um filósofo teórico, ele apontou no seu tempo para a importância da experiência. Da sensação ao conceito. Eu gosto de utilizar o seguinte exemplo. Imagine os nossos antepassados caminhando pela floresta e, de repente, um deles ficou cansado.
tinha um tronco de árvore no chão, ele se sentou, descansou e resolveu utilizar de alguma coisa para bater, quebrar, e transformou aquele tronco de árvore em o que nós chamamos hoje de tamborete e depois em cadeira. Perceba que primeiro veio a sensação, essa necessidade de descansar, para depois o ser humano criar o conceito. Então, primeiro vem a sensação, depois o conceito. É tanto que, quando eu falo tamborete, banco, cadeira, isso remete você ao objeto que serve para você descansar, ler um livro, contemplar uma paisagem, fazer uma refeição, certo? Método indutivo, que é a base da ciência empírica. A indução é um processo mental que faz com que você, a partir de experiências particulares, vá em direção a um conceito que é universal. Os cientistas se valem muito desse método, do método indutivo. Imagine que você é um cientista e vai a uma determinada ilha e lá encontra um sapo rosa de bolinhas vermelhas, macho. Aí você encontra um sapo, no caso fêmea, rosa de bolinhas vermelhas. Aí encontra um filhote de sapo rosa de bolinhas vermelhas. Você teve 3 experiências particulares. E pelo método da indução, você chegou à conclusão de que descobriu uma nova espécie. A espécie dos sapos rosa de bolinhas vermelhas, certo? Professor Vitor, mas afinal de contas, qual era a grande preocupação de Aristóteles? A compreensão do universal. Você parte de experiências particulares para compreender o universal, para compreender a totalidade, certo? Um outro conceito muito importante na filosofia aristotélica é o hilemorfismo teleológico. Hile tem a ver com matéria, morfismo tem a ver com forma. Teleológico significa finalidade. O que significa isso? Na sua casa, talvez, ali na cozinha ou na sala, tenha uma cadeira de madeira. Você olha e identifica que a matéria-prima desse objeto é a madeira, mas a forma é de cadeira, a ideia é de cadeira. Então, em termos de matéria-prima, feita de madeira, extraída de uma árvore. Em termos de ideia, a ideia de cadeira, que é um objeto que possui o quê? Uma finalidade, que é você sentar nesse objeto, ok? Então, isso que é o hilemorfismo teleológico. A realidade, ela possui um aspecto que é material, possui um aspecto que é formal, ou a ideia, né, desse aspecto, e implícito possui uma finalidade, para que serve aquilo. Tudo bem? Então, esse seria o nosso primeiro tópico da filosofia de Aristóteles. Aristóteles é interessante porque, antes dele, em Platão, existem os diálogos. Muitos dos diálogos aparecem a figura central do personagem Sócrates, que na verdade não é apenas um personagem. Penso que Sócrates realmente existiu, porque ele é relatado por Platão, ele é relatado por Aristófanes, ele é relatado por Xenofonte, e a figura socrática, o indivíduo Sócrates, tinha pessoas que gostavam dele e que não gostavam dele, o que atribui uma
um aspecto humano, certo? Então, essa questão de que só há uma idealização de Sócrates como uma espécie de herói da filosofia não é verdade. Sócrates, em certa medida, é um ser humano semelhante a você, semelhante a eu, que tem pessoas que gostavam dele, que não gostavam, que o admiravam ou que tinham repúdio por Sócrates. Sendo que, o que é que eu quero dizer? Que em Platão não há divisão das áreas da filosofia, das 6 áreas da filosofia. Isso vai acontecer em Aristóteles. Ele vai ser o filósofo responsável pelo primeiro sistema de filosofia. Agora dizem que essa divisão não foi feita diretamente por Aristóteles. Ele que era um didáscalos, um professor, e ele dava suas aulas, as suas matérias, e no século I depois de Cristo, um indivíduo chamado Andrônico de Rhodes encontrou as obras de Aristóteles, ou os relatos de suas aulas, dividiu esses relatos e assim ficou aquilo que era concernente à ética, à física, à metafísica, à estética, à política, certo? E assim ficou dividido, o sistema filosófico de Aristóteles. E vamos entrar agora numa discussão que é a discussão sobre potência e ato, que está dentro do problema da permanência e da mudança, que foi discutido pelos pré-socráticos Parmênides, no que diz respeito à permanência, o ser, que é real, que é imutável, e Heráclito, no que diz respeito à mudança, ao devir, simbolizado pelo fogo. Ambos filósofos pré-socráticos que influenciam Platão. Sim, Platão, que na República, ali no texto, esboça a teoria das ideias, em que há um mundo sensível, que é o mundo da mudança, é o mundo percebido através dos sentidos, é o mundo da transformação, imperfeito, uma mera cópia, e o mundo das ideias, que é o mundo da imutabilidade, da ideia do bem, do belo e do justo. Sim, Parmênides e Heráclito influenciam a teoria das ideias do filósofo Platão, que foi mestre de Aristóteles. Mas Aristóteles vai trazer aí a sua contribuição enquanto um filósofo original que olha para o passado, mas que dá a sua roupagem, uma nova roupagem ao pensamento, a sua contribuição. Ele vai dizer: a semente pode tornar-se uma árvore. Então, a semente, imagine uma semente de laranja, ela tem um potencial para tornar-se uma árvore. Mas para que isso aconteça, é necessário determinadas condições. A semente ser plantada, adubada, regada, ela germinar, desabrochar, crescer e se tornar uma árvore que dê laranjas. Então você tem um potencial para algo, mas para você atualizar, para o vir a ser de qualquer coisa, requer as condições necessárias. O que seria a potência? As possibilidades do ser, ok? Então, 2 conceitos importantes também dentro dessa perspectiva aqui: substância e acidente. O que é a substância? É o atributo estrutural e essencial do ser. Aristóteles diz: o homem, o ser humano, o anthropos, é um animal racional. Então, a nossa substância é a razão, a racionalidade. Mas, professor Vitor, determinado homem é alto ou baixo, gordo ou magro,
Qual conceito Aristóteles atribuiria a isso? O conceito de acidente, ok? Quando falamos aqui acidente, não é naquela conotação pejorativa como de um acidente de trânsito que você já olha e fica penalizado. Não, é uma característica que é irrelevante, porque aquilo que realmente é importante para Aristóteles é o fato que você, ser humano, é racional. Essa é a sua substância. Todos os seres, para Aristóteles, possuem 4 causas, certo? Existem aqueles seres que são naturais, como por exemplo, uma árvore, um passarinho, que possuem um princípio interno. Existe um ser que é artificial, uma cadeira, um objeto, que possui um princípio externo. As 4 causas, respectivamente para Aristóteles, de todos os seres, são, primeiro, a causa material, do que algo é feito. Uma cadeira de madeira, ela é feita de madeira, essa é a sua matéria-prima. A causa formal, ou a ideia, seria a ideia de cadeira. A causa eficiente, o carpinteiro que, utilizando os seus instrumentos, construiu aquela cadeira de madeira, seria o autor, o agente que produz. A causa final, o objetivo da cadeira, que seria para que ela serve, a sua finalidade. E há um problema. Se a cadeira ela possui uma causa eficiente, que é um ser humano, nós olhamos para a natureza e tudo está em movimento. Tudo foi criado. A pergunta é: o que é ou quem é a causa eficiente de todas as coisas? Aristóteles, na sua filosofia, diz que nós precisamos chegar a uma primeira causa que não tem causa, uma causa incausada. Aí ele vai trazer a ideia ou conceito do primeiro motor imóvel que move tudo sem ser movido. E posteriormente, São Tomás de Aquino, grande nome da escolástica medieval, que é influenciado por Aristóteles, vai olhar para o conceito de primeiro motor imóvel e, por São Tomás de Aquino ser cristão, vai relacionar essa ideia aristotélica com a ideia de um Deus, do judaísmo e do cristianismo, um Deus que é criador e um Deus que é providente, certo? Mas essa vai ser a leitura de Tomás de Aquino sobre a filosofia de Aristóteles, certo? E para finalizar, vamos falar um pouco sobre a ética aristotélica. A obra sabiamente conhecida de Aristóteles, que trata sobre ética, é Ética Nicômaco. Mas existe um outro texto que é Ética a Eudemo. Em linhas gerais, Aristóteles vai tratar de uma ética do meio termo. Ele que considera o ser humano racional, diz que, utilizando da razão, nós iremos evitar os extremos, nem o excesso, nem a carência. E o caminho do meio termo é a virtude, ou a areté, ou a excelência. Um exemplo bem simples é o da virtude da coragem. Existe um indivíduo que é, na linguagem de Aristóteles, temerário, que não teme absolutamente nada e que coloca a sua vida em risco, é assim que ele coloca lá em Ética Nicômaco. E existe um indivíduo que é covarde, que tem medo de tudo, que não vai nem na padaria comprar o pão. Aristóteles vai colocar que a virtude seria a coragem, e eu gosto de utilizar até o exemplo de um desenho animado do meu tempo, que é Coragem, o Cão Covarde,
que ele mora em uma casa com 2 idosos, Muriel e Eustáquio, e essa casa é assombrada. E esse cãozinho, ele treme de medo ao enfrentar as assombrações, mas ele enfrenta as assombrações. Então, ser corajoso seria essa capacidade de você enfrentar os seus medos. Pelo menos quando eu leciono para os estudantes, né, eu gosto de utilizar esse exemplo. Então, o ser humano ele é racional, utiliza da atividade da razão, do pensamento para compreender a si mesmo, compreender a própria essência. E para ser feliz, o indivíduo ele deve viver de acordo com a racionalidade e não de acordo com os seus sentimentos, suas emoções ou suas paixões, aquilo que lhe afeta. Que esses aspectos que eu estou falando, eles são importantes, mas eles não devem ser superior à razão, eles não devem ser superior à racionalidade na filosofia de Aristóteles. Então, a razão orienta atitudes que nos conduz no exercício da virtude, ok? A virtude consiste no meio termo que Aristóteles vai colocar como mediania entre o excesso e a falta, certo? Algo muito importante é que os pensadores helenistas, como os estoicos, que têm uma abordagem sobre a virtude, em alguma medida, são influenciados por Aristóteles. Mas todos eles, Platão, Aristóteles, os epicuristas, os cínicos, os estoicos, os céticos, quando vão discutir sobre virtude e vão apontar caminhos diferentes que possuem algum contato, alguma interação, devem a postura e o modo de vida de ninguém mais, ninguém menos que Sócrates, que é considerado o pai da filosofia ocidental. Tudo bem, meus queridos e minhas queridas? Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que essa aula introdutória a Aristóteles te instigue a buscar a ler a metafísica de Aristóteles, Ética Nicômaco, Ética a Eudemo, a Política, obra também muito importante de Aristóteles. Tá certo? Um forte abraço, luz e paz e até o próximo vídeo. Valeu!